O bairro de Charleston, em Boston, é conhecido pelo alto índice de assaltos a banco o ano todo. 4 amigos de longa data são particularmente bons nisso: Doug, Jen, Gloance e Dez. Doug é o cérebro por trás dos planos deles e conta aos outros 3 todos os detalhes que eles precisam memorizar sem falta antes da próxima operação. Quando um guarda entra no banco carregando uma bolsa de dinheiro, eles aproveitam a oportunidade para empurrá-lo e entrar com ele, assumindo imediatamente o controle da situação. Todas as pessoas são jogadas no chão, seus celulares são levados e depois que os ladrões esvaziam o caixa, eles obrigam a gerente Claire Casey a abrir o cofre. Depois de roubar todo o dinheiro e colocar os discos rígidos das câmeras de segurança no micro-ondas para destruí-los, os ladrões começam a jogar água sanitária por todo lugar para eliminar qualquer possível prova de DNA, sem perceber que Claire está apertando um botão de alarme silencioso com o pé. Quando finalmente percebem, Jen espanca o assistente de gerente, acreditando que era ele, e enquanto ele se move violentamente, Claire consegue ver sua tatuagem no pescoço. Vendo que a polícia está prestes a cercá-los, Jen decide levar Claire como refém, algo que eles nunca fazem. Eles a vendam antes de tirar as máscaras, uma vez longe o suficiente do banco, a deixam na praia, sem precisar mais dela. A cena do crime é assumida pelo FBI, com o agente especial Adam Fravley no comando. Ele percebe que os ladrões cuidaram de todos os detalhes possíveis e não deixaram nenhuma evidência para trás, o que significa que devem ser profissionais. Seus homens também encontram a van que usaram para o roubo, mas ela foi incendiada e ninguém na vizinhança se dispõe a testemunhar. No dia seguinte, Fravley interroga Claire, que lhe conta o pouco que sabe e omite o detalhe da tatuagem, pois os ladrões ameaçaram matá-la se ela dissesse qualquer informação ao FBI. Enquanto isso, os 4 ladrões se reúnem para discutir a péssima ideia de Jen de fazer um refém, mas, ao chegar, ele traz notícias piores. Ele tem a identidade de Claire e notou que ela mora perto deles, então ela o verá com frequência na vizinhança. Ele acha que deveria segui-la por aí e garantir que ela esteja assustada o suficiente para não falar. Mas Doug assume o controle e diz que fará isso porque Jen já esteve preso uma vez e não pode se dar ao luxo de uma segunda punição, mas, na verdade, fará isso porque não confia na violência que Jen tem demonstrado ultimamente. Depois, Doug e Jen andam pela vizinhança para fazer todos os pagamentos necessários ao seu vendedor de armas, ao seu vendedor de carros e a Ferg, um mafioso irlandês cuja fachada é uma floricultura. Depois, eles passam a noite bebendo, jogando e usando drogas com garotas de programa. Na noite seguinte, os 4 estão tomando um drink em um bar quando são abordados por Chris, irmã de Jen e mãe solteira. Ela e Doug costumavam ficar juntos, e ela diz que sente falta dele, mas Doug não quer mais nada com ela e vai embora. Algumas horas depois, porém, quando Doug está assistindo TV em casa, Chris entra com sua cópia antiga das chaves e faz amor com ele no sofá. No dia seguinte, Doug começa a seguir Claire e entra na lavanderia atrás dela. Quando ela começa a chorar ao encontrar manchas de sangue desbotadas na blusa, ele aproveita a oportunidade para fazer contato, fingindo confortá-la. Para fazê-la se sentir melhor, ele a leva para tomar um drink. Eles conversam e criam laços, embora Doug minta e diga que trabalha na construção civil e que seu pai mora no subúrbio em vez de estar na prisão. Então, ele a leva para um passeio de barco, alegando que o barco pertence a um amigo, mas, na verdade, ele está invadindo o local só para isso. Quando ela pergunta sobre todos os assaltantes de banco que vivem em Charleston, ele apenas diz que as histórias são exageradas. No dia seguinte, quando Doug se encontra com Jen, ele lhe diz que tem Claire sob controle e que ela não precisa ser morta. Depois de interrogar e espancar um contato criminoso, Fravley descobre uma pista. Esses ladrões não lidavam com caminhões como os outros, eles sabiam como operar a caixa. Esse tipo de conhecimento só pode ser adquirido trabalhando em um lugar como a Vericon. Então eles começam a investigar registros de trabalho e perfis de funcionários. Fravley também encontra Claire para almoçar, faz mais perguntas e tenta flertar com ela, mas ela menciona que já está saindo com alguém. Claire e Doug começam a sair juntos, um fato que Doug esconde de sua gangue. Quanto mais próximos se tornam, mais compartilham um do outro. Claire admite que está trabalhando com o FBI, e Doug finge estar apenas curioso para perguntar se eles têm algum possível suspeito. Ela também menciona a tatuagem que viu, mas não sabe se vai contar a Fravley, pois pode matá-la. Doug a aconselha a manter segredo por enquanto, como uma carta que ela pode usar mais tarde, especialmente se isso significar evitar a proteção de testemunhas. Em troca, Doug conta que sua mãe o abandonou quando ele tinha 6 anos e que tentou encontrá-la, mas seu pai nunca fez nada a respeito. Durante um de seus encontros, Claire conta que precisa percorrer um longo caminho para o trabalho porque alguns membros de gangue jogam garrafas em seu veículo se ela pegar a estrada normal. Então, depois de deixá-la em casa, Doug pega Jen e juntos vão intimidar os agressores. Doug apenas os espanca e planta algumas drogas, mandando-os embora antes do fim da semana. Mas Jen se empolga demais e atira na perna do sujeito antes de tirar a máscara e mostrar o rosto. Doug não está feliz com a violência de Jen ultimamente. Enquanto isso, Fravley encontra o arquivo de Dez como funcionário da Vericon, cujos dias de licença médica coincidem com as datas de vários assaltos a banco. Isso lhes permite segui-lo até um churrasco em família e descobrir a identidade de toda a gangue, embora ainda não tenham provas concretas para capturá-los. Por enquanto, Fravley ordena que seus agentes mantenham todos sob vigilância. Enquanto almoçam juntos em um dia ensolarado, Claire diz a Doug que esse tempo a lembra do dia em que seu irmão morreu.
Quando ela sai da mesa por um instante para ir ao banheiro, Jen aparece de repente e se senta com Doug, que agora está preocupado em descobrir seu segredo e tenta fazê-lo ir embora, sem sucesso. Claire volta e embora Jen esteja claramente chocado ao vê-la, ele ainda brinca e conversa um pouco antes de ir embora, enquanto Doug faz questão de se despedir dele como desculpa para cobrir a tatuagem com a mão. Mais tarde, Jen confronta Doug sobre ela, achando uma péssima ideia dormir com a pessoa que poderia mandá-los para a cadeia. Ele não contou aos outros, mas quer que Doug faça algo a respeito e os contrate para a próxima operação. Doug não acha que eles estejam prontos para o próximo assalto porque não gosta dos caras com quem trabalharão, então deveriam procurar outra pessoa. Jen insiste no entanto, e Doug cede com uma condição: este será seu último trabalho. Depois, ele vai visitar o pai na prisão para lhe dizer que talvez vá ficar fora por um tempo e perguntar por que nunca procurou a mãe. O pai responde que não adianta tentar transformar alguém que claramente não quer ser mãe. Quando chega sexta-feira, é hora da próxima operação. Eles pegam alguns fios de cabelo de um salão de beleza para usar como prova falsa. Lavam-se cuidadosamente e limpam todos os seus equipamentos com água sanitária para que não fiquem marcas de dedos. Em seguida, pegam o carro para seguir um caminhão blindado e o roubam assim que ele estaciona. As coisas correm bem no início, mas um dos guardas tenta revidar e aponta sua arma para eles. A polícia também os persegue e, para não perder mais tempo, mata o guarda e volta para o carro, fugindo o mais rápido possível para não serem pegos. Eles causam muitos acidentes no caminho e quando os policiais finalmente os encurralam, atiram neles também antes de voltar e escapar pelo mesmo caminho. Desta vez, Gloance tenta algumas manobras arriscadas de direção que lhe permitem fazer os carros da polícia baterem uns nos outros, e eles finalmente conseguem despistá-los quando encontram o quarto membro da equipe esperando por eles em outro carro. Então, eles trocam de veículo e incendeiam o carro anterior, bloqueando o caminho dos policiais. Fravley, que acompanha o caso de seu escritório, ordena que a polícia feche a ponte, mas é tarde demais. Os ladrões a atravessam antes que os policiais cheguem. Ao trocarem de veículo novamente, são vistos por um policial aleatório estacionado nas proximidades, mas ele os ignora. Embora ainda não tenham nenhuma prova legítima para usar, Fravley quer pelo menos falar com eles, então envia seus homens para levar os quatro para interrogatório. Depois de fazê-los ler as falas que os ladrões disseram às vítimas, Fravley tenta fazer algumas perguntas, mas Jen simplesmente permanece em silêncio após solicitar um advogado, e Doug, sabendo que não tem nada contra ele, diz que sempre souberam que estavam sendo seguidos pelo FBI porque todos sabem como são suas antenas. O próximo passo de Fravley é tentar obter algumas pistas de Claire novamente, mas quando liga para o banco, descobre que ela pediu demissão. Desconfiando dela, ele manda seus homens grampearem o telefone dela e descobre que ela esteve em contato com Doug durante todo esse tempo. Doug também descobre que ela pediu demissão quando se encontra com ela para lhe dar um colar de diamantes, então a convida para viajar com ele, o que ela aceita. Após o encontro, Claire recebe a visita de Fravley, que nota o colar antes de mostrar o perfil de Doug e lhe contar a verdade. Enquanto isso, Doug se encontra com Jen, que conseguiu um novo emprego na Ferg, mas Doug recusa e diz a ele para encontrar outra pessoa, pois ele já era. Isso enfurece Jen, que o acusa de abandonar Chris e seu bebê, mas Doug o lembra de que ninguém sabe quem é o pai. Embora ele seja grato por a família de Jen tê-lo acolhido quando criança, nunca seriam os três brincando de casinha alegremente. Jen lembra que certa vez matou um cara para proteger Doug e foi preso por 9 anos por isso, mas Doug não se comove, ele ainda recusa o trabalho. Ele então vai ver Ferg para informá-lo disso também, mas Ferg não quer mais ninguém porque Doug é o verdadeiro cérebro aqui. O pai de Doug também seguiu carreira solo há muitos anos, e foi por isso que Ferg envolveu a mãe com drogas. Ela nunca foi embora, morreu de overdose, e Doug foi enganado o tempo todo. Se ele não aceitar o emprego, Ferg ameaça fazer com Claire o mesmo que fez com a mãe. Doug corre até a casa de Claire para verificar se ela está bem, mas ela o expulsa e não o deixa se desculpar ou se explicar. A partir daí, ele tenta ficar de olho no apartamento dela e vê um dos capangas de Ferg pendurar uma coroa de flores na porta. Doug a destrói, pois finalmente aceita que não terá escolha a não ser aceitar o trabalho. Depois de visitar Chris para avisá-la de que irá embora depois desse trabalho, Doug tenta se aproximar de Claire novamente e promete que nunca a machucará, pois já roubou muitos bancos, mas nunca matou ninguém, e pede que ela o espere antes de ir embora. A turma se reúne para ouvir o plano de Ferg. Ele tem informações privilegiadas para roubar o Fenway Park, e eles farão isso na manhã seguinte ao grande jogo, quando seus cofres estarão cheios. Enquanto eles discutem os detalhes, Fravley se aproxima de Chris em um bar. Depois de um flerte falso com ela, ele mostra seu distintivo e insinua que sabe que ela é uma mula para Ferg. Quando ela pede um advogado, ele age e semeia a discórdia, apontando que mesmo que ela tenha estado com Doug por muitos anos, ele nunca lhe comprou um colar de diamantes. Chris lhe dá uma pista falsa. Então, no dia da operação, Fravley e seus homens seguem o caminhão errado enquanto Chris visita Doug para pedir que ele a leve com ele, pois ela também quer uma nova vida. Mas Doug a expulsa depois de dizer que está saindo com outra pessoa. Fravley a encontra mais tarde no hospital, depois que ela bateu o carro sob efeito de álcool, e promete que encontrará proteção para ela e seu filho em troca de informações. Sentindo que está sempre sendo usada, ela cede e conta sobre o Fenway Park.
enquanto 10 usa seus conhecimentos de eletricista para desativar os alarmes e câmeras de segurança. Doug e Jen se vestem de policiais e são autorizados a entrar no estádio por um contato de Ferg. Eles encontram alguns funcionários e guardas, mas a atuação policial não funciona e logo sacam suas armas e obrigam os homens a se abaixarem no chão para amarrá-los. Em seguida, sobem até o caixa e pedem aos funcionários que abram a porta e não façam um pedido de socorro, pois há homens do lado de fora de suas casas e eles atirarão em suas esposas se tentarem alguma coisa. Obviamente, eles têm permissão para entrar e, depois de encherem suas sacolas com o máximo de dinheiro possível, saem pelo estacionamento, onde Gloance e 10 os aguardam com uma ambulância. O FBI já está cercando o perímetro, mas assim que Jen os vê tentando entrar, abre fogo contra eles. Um tiroteio entre ladrões e agentes começa, e Gloance leva um tiro no meio, mas pelo menos o pegaram no colete. Enquanto os outros 3 continuam atirando, 10 volta sorrateiramente e abre a porta para que eles possam empurrar o caminhão com os agentes para fora dali. Depois de fechar a porta novamente, Doug diz a 10 que, ao contrário dos outros, ele não tem antecedentes criminais, então pode sair e pegar apenas 7 anos de prisão. E ninguém o culparia por isso. 10, no entanto, se sente bastante insultado com isso e fica depois de xingar Doug. O FBI então joga algumas granadas de efeito moral pelas janelas e, enquanto os sentidos dos ladrões estão comprometidos, eles enviam agentes especiais para dentro, que atiram em 10 assim que ele se levanta. Gloance decide embarcar em um plano bastante arriscado. Dirigir e manter a atenção do FBI sobre ele enquanto Doug e Jen voltam a vestir seus trajes de policial e simplesmente saem pela porta principal, já que o FBI não estará procurando por policiais. Doug se preocupa com a segurança de Gloance se ele for para lá, mas Gloance promete que é um ótimo motorista e sabe como escapar. A ambulância sai e consegue descer o quarteirão sem problemas, mas quando o FBI não consegue pará-la apenas atirando em suas rodas, um atirador mata Gloance com um tiro na cabeça. Enquanto o FBI inspeciona a ambulância, pensando que todos os ladrões estarão lá, Doug e Jen trocam de uniforme com sucesso e escapam facilmente, misturando-se aos outros policiais. O truque, porém, não dura muito. O FBI recebe informações dos funcionários que estavam presos lá dentro, dizendo que foram emboscados por policiais. Então Fravley imediatamente começa a procurar por policiais com comportamento suspeito. Ele rapidamente percebe Jen se afastando rapidamente com uma grande sacola no ombro e o segue até um estacionamento. Assim que Fravley o chama pelo nome, Jen abre fogo contra ele, e logo se vê cercado pelo FBI e pela polícia, enquanto Doug observa do outro lado da rua. Fravley consegue ferir Jen na perna, então ele se esconde atrás de uma caixa de correio, apenas para perceber que está sem balas. Recusando-se a voltar para a cadeia, ele comete suicídio saindo com as armas em punho, fazendo com que os agentes o atirem na hora. Doug não deixa seu sacrifício ser em vão e escapa roubando um carro de polícia enquanto todos estão ocupados verificando o corpo de Jen. Ele dirige até a floricultura e mata Ferg e seu capanga, sem se ferir porque está usando um colete à prova de balas. Depois, Doug recupera algum dinheiro que havia escondido e liga para Claire, que está com o FBI no apartamento ouvindo sua conversa. Claire pede que ele vá até a casa dela, alegando estar sozinha, mas Doug sabe que ela está mentindo, pois está vigiando o apartamento de um prédio vizinho. Mesmo assim, ele aceita ir, pedindo que ela o encontre na porta dos fundos em 1 hora. Depois que ele se desculpa novamente, Claire menciona dias ensolarados, como uma pista sutil para que ele saiba que tudo não passa de uma armadilha, e Doug entra na brincadeira. Enquanto o FBI espera com Claire por alguém que não chega, Doug esconde dinheiro no jardim dela e deixa um bilhete no carro de Fravley, insultando-o. Em seguida, ele deixa a cidade de trem, vestindo o uniforme da MBTA. Fravley desconfia da fala de Claire sobre dias ensolarados, mas é enigmática demais para ser usada como prova, e Claire fica livre de quaisquer possíveis acusações. Dias depois, ela encontra o dinheiro que Doug deixou para ela, com um bilhete dizendo que um dia eles poderiam se ver novamente. Ela decide doá-lo para reformar a arena de hóquei no gelo local, onde Doug jogava, em memória de sua mãe.